Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós vamos gravar mais uma videoaula. Estaremos falando da lição 3, Hermenêutica, a linguagem figurada. Vai ser a continuação da lição anterior. Vamos falar hoje prosopopeia, a figura pela qual se dá vida, ação, movimento e voz às coisas inanimadas e se empresta a voz ou pessoas ausentes ou mortas. Vamos ler Salmos 85, versículo 10. Quem estiver com a sua Bíblia pode estar acompanhando. Encontra-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então nós vemos aqui que é a arte de interpretar o texto, vamos falar aqui 3.2, ironia, a figura por meio do qual se diz o contrário do que se quer dar ou a entender, uso de palavras ou frase, sendo diverso ou oposto, o qual deveria ser empregado para definir ou denominar algo. A ironia depende do contexto, pode ser usada para criar ou ressaltar certos efeitos humorísticos. Também pode ser usada para diminuir a depreciar alguma coisa. Vamos ver no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, que diz assim: Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus, e pode sequer ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Então nós vemos aqui como está escrito Deus, Porque ele é Deus, mas está no minúsculo. E nós sabemos que Deus em minúsculo se refere a qualquer um outro deuses, Que deuses de madeira, de pedra, de barro, nós vemos aqui, E também vemos que Elias, ele estava zombando deles. Elias estava dizendo, talvez esse Deus de vocês, pode ser, que ele vá fazer algo por você. Então nós vemos aqui, no contexto de 1 Reis 18, do versículo 20 ao versículo 40, Elias, no versículo citado, ele zomba dos profetas de Baal. Agora vamos ver aqui, hipérbole, figura que engrandece ou diminui, exageradamente, a verdade das coisas. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma, eu creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Livro de João, capítulo 21, versículo 25. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Então nós sabemos que hipérbole é uma figura que engrandece ou diminui, É uma forma de se expressar exageradamente a verdade das coisas, Como fala aqui, há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, porque Jesus fez muita coisa. Então aqui está querendo expressar,
exageradamente o que o Senhor Jesus fez, que se fosse colocar em livros tudo o que ele fez, não caberia. Fábula, narração em que seres irracionais, geralmente animais ou plantas, e mesmo objetos inanimados, são apresentados falando com paixão e sentimentos humanos para ensinar lições morais. A fábula narra o que é imaginário. Vamos virar agora a nossa folha, aqui da apostila, e vamos ver aqui o exemplo. Juízes, capítulo 9, versículo 7 ao versículo 21, Vai ficar como uma lição de casa para vocês estarem meditando. Enigma, definição de algo por suas qualidades ou particularidades mais difíceis de entender. Texto ou parafrase ou discurso cujo sentido seja incompreensível. Qualquer coisa de difícil explicação, indivíduo cujas atitudes e sentimentos são indecifráveis. Nós temos um exemplo no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 14. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Como pode do forte sair doçura? Alegoria, exposição de um pensamento sobre uma forma figurada. Sequências de metáforas que significam uma coisa nas palavras e outra no sentido. Metáfora significa comparações, Estão sendo comparadas as palavras ou o sentido. Sequência logicamente ordenada de metáforas, ordenada de comparações, que exprimem ideias diferentes das anunciadas. Método de interpretação das Sagradas Escrituras, usado por teólogos cristãos antigos e medievais, em que se almejava a descoberta de significações morais, doutrinárias, normativas, ocultas sobre o texto literal. Um exemplo é na parábola do filho pródigo, descrita em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. O filho pródigo é a alegoria do ser humano, pecador, e o pai, e a alegoria de Deus. O livro do Cântico dos Cânticos é uma alegoria da relação entre Cristo e a sua igreja. Jesus falou muito usando alegorias. Os judeus e até mesmo os seus discípulos muitas vezes escandalizavam-se por não entenderem as alegorias que ele apresentava. Símile é semelhante, é a comparação de coisas semelhantes, qualidade de semelhante, figura que estabelece uma comparação entre dois termos de sentidos diferentes, ligados pela palavra como ou por um sinônimo desta. Ambos estão obrigatoriamente presentes na frase. A um deles, com sentido real, identifica-se com o outro mais expressivo. Um exemplo: a linda jovem desabrochava como uma rosa na primavera. Ele investiu qual uma fera contra o assaltante. Exemplos bíblicos. Nós temos em Salmos, capítulo 59, versículo 6. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Em Salmos 103, versículo 15, diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva,
como a flor do campo, assim ele floresce. E ele, Jesus, lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Antítese é figura que se opõe à outra. Figura pela qual se opõe, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentidos contrários. Um exemplo é como a luz no olhar e trevas no peito. Significa contraste, oposição de pensamentos ou de palavras. Exemplo: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justo e injusto. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. Eu vou deixando esta lição com todos os alunos. Eu espero que todos tiveram entendimento, né, do estudo. Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode estar colocando no grupo, né, que nós vamos estar esclarecendo essas dúvidas. E desde já eu agradeço a todos, né, por estar participando, por estar estudando, né, que eu creio que Deus ele vai fazer coisas grandes na vida de cada aluno que tem se empenhado o máximo, né, tirado o seu tempo para poder estar estudando. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.